Boa noite, meus amigos. Irmãos, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando a respeito um estudo que eu estou fazendo de todos os livros da Bíblia. O primeiro eu fiz a respeito do Pentateuco, a respeito dos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, né? E eu elaborei esse material para ajudar as pessoas que estão elaborando os primeiros esboços para uma pregação, né? Destacando de cada livro da Bíblia, quem foi seu autor, onde o mesmo foi escrito, o período que foi escrito este livro, o propósito do autor, para quem ele escreveu, o porquê. De alguns livros eu vou falar a respeito de algumas tradições, costumes da época, que assim a gente tem um entendimento um pouco maior, né? E entendendo de forma correta o que o autor original quis dizer, né? Com alguns determinados fatos que ocorreram na Bíblia. Então vamos lá, vamos agora falar a respeito do 6º livro do Velho Testamento, que é o livro de Josué, né? Ele não revela explicitamente quem foi seu autor, provavelmente tenha sido Josué, filho de Num, né? E o sucessor de Moisés como líder de Israel, que ele tem escrito parte desse livro. O que fica claro é que no final do livro ele foi escrito por mais de uma pessoa depois da morte de Josué. Esse livro foi escrito na terra de Canaã, num período de 1400 a 1370 anos antes de Cristo, né? Esse livro ele fornece uma visão geral das campanhas militares para conquistar a área de Deus que Deus havia prometido. A visão que a gente tem nos dá detalhes abreviados e seletivos de muitas das batalhas e das condições nas quais a terra não foi apenas conquistada, mas também foi dividida em áreas tribais. Eu estou falando um pouquinho de cada livro, só para tu te localizar, né? Tu vai falar a respeito do livro de Josué? Dá uma olhadinha, quem escreveu, quando, onde, o porquê, e estuda na Bíblia, prepara teu sermão através da Bíblia, a palavra de Deus, né? Isso aqui é apenas para tu te localizar mais ou menos. No final desse estudo, quando eu terminar o livro de Apocalipse, eu vou deixar um link com todo esse material e para facilitar os estudos de vocês. Agora vamos falar a respeito do próximo vídeo, do próximo livro. O próximo vídeo, né, o próximo livro, que é o 7º Testamento, que é o livro de Juízes, né? Não se sabe ao certo quem escreveu, mas uma tradição judaica aponta Samuel como tenha escrito, ou ele compilou esse livro. Foi escrito em Israel, num período de 1045 a 1000 anos antes de Cristo, né? O livro de Josué, ele pode ser dividido em 2 seções, né? Do primeiro capítulo ao 16, narra as guerras de libertações que começam com a derrota dos cananeus e termina com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão, né? E o livro de Ruth, uma curiosidade, o livro de Ruth era originalmente parte do livro de Juízes, mas em 450 anos depois de Cristo, ele foi removido para tornar-se um livro próprio. Esse livro, né, os israelitas foram desobedientes, foram idólatras e causou muitas de suas derrotas como consequência, né? Contudo, Deus nunca deixou de abrir os seus braços de amor e ao seu povo ao povo sempre que se arrependeram dos maus caminhos, invocaram o seu nome, como relata no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo, que é o livro de Ruth, o 8º livro do Velho Testamento, né? Não se sabe ao certo também quem é o autor desse livro, né? Mas a tradição aponta tenha sido Samuel. Foi escrito lá em Israel, mas não se sabe ao certo o período, né? É uma visão predominante em 1011 a 931 anos antes de Cristo. Esse livro de Ruth, ele foi escrito para os israelitas e ele ensina que o amor verdadeiro pode às vezes exigir um sacrifício intransigente, independente de que a vida nos traga,
né? A configuração do livro de Ruth começa no país pagão de Moabe, na região nordeste do Mar Morto, e então se muda para Belém. É uma história de amor e devoção, fala do eventual casamento de Ruth com um homem rico chamado Boaz, por quem ela teve um filho, Obed, que se torna avô de Davi e o ancestral de Jesus. Obediência traz Ruth a linhagem privilegiada de Cristo. Eu estou dando uma pincelada em cada livro, só para vocês se localizarem, conforme eu disse, mas estuda na Bíblia. Vamos para o próximo vídeo. Vamos para o 9º livro do Velho Testamento, o livro de Samuel. Vamos falar a respeito do 1º Samuel. É um autor anônimo, né? Mas temos conhecimento de que Samuel escreveu um livro, como relata 1 Samuel 10, verso 29. Então é possível que ele seja autor, pelo menos de parte desse livro. Outros possíveis autores podem ser Natã e Gade, como está lá no livro de 1 Crônicas 29, verso 29. 1 Samuel e 2 Samuel, eles eram um só livro, e os tradutores do Septuaginto os separaram, né? E ele foi feito num período de 100 anos, a partir de 1100 a 1000 anos antes de Cristo. A história de Israel na terra de Canaã, à medida que passam pela transição do governo dos juízes a uma nação unificada sob reis. Saul e Samuel são os personagens principais desse livro. Agora vamos encerrar esse vídeo falando a respeito do 2 Samuel. 2 Samuel, o 10º livro do Velho Testamento, ele não identifica seu autor. Não pode ser Samuel, porque ele morreu no 1 Samuel. Provavelmente tenha sido escrito por Natã e Gade. Esses tópicos aconteceram, abrangem por mais de 40 anos, em média do ano de 960 anos antes de Cristo, né? No registro do reinado de Davi. Ele começa com Davi recebendo a notícia da morte de Saul e de seus filhos. Davi foi então colocado rei de Judá, enquanto Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, foi coroado rei de Israel, né? Assim como relata no capítulo 2. E houve uma guerra civil. Isbosete foi assassinado e os israelitas pedem a Davi que reinasse sobre eles também, como relata no capítulo 4, versículo 5. Esse é o vídeo de hoje. Quero ver se amanhã ou depois de amanhã no máximo eu já vou publicar o 3º, para que não fique muitos vídeos, não fique muito extenso. E lá no final, quando eu terminar o Apocalipse, eu vou deixar um link com todo esse material. Conforme eu sempre falo, não se baseiem por esse material. Isso aqui é só para vocês se localizarem, quando foi escrito, quem escreveu, para quem ele escreveu, o porquê de alguns livros. Eu vou falar a respeito de alguns costumes, tradições, que tem partes da Bíblia, se tu não tiver algum conhecimento do que estava acontecendo naquela determinada localidade, a gente não entende. 1 Coríntios, 1º ou 2 Coríntios, agora me deu um branco, no livro de Coríntios, dá a entender que a mulher não pode abrir a boca numa igreja, sendo que o que estava acontecendo naquela época? Por que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios falando aquilo? Né? Então, a gente estudando um pouquinho o contexto, a gente entende muitas coisas. Final do 1 Samuel dá a entender que Saul se matou. No início do 2 Samuel, logo no capítulo 1, aparece um amalequita falando assumindo a culpa de ter matado ele. Agora, quem assume um assassinato sendo inocente? Mas agora, onde está a verdade? Estuda o contexto, tu vai entender. A Bíblia não se contradiz, ela se autoexplica. Ela é uma bússola para a nossa vida, nosso manual de sobrevivência. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Quiserem curtir, curtem. Se quiserem comentar, comentem. Sugerir alguma coisa. Vou ficar muito feliz em estar interagindo com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande abraço.